Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais uma História 24 horas e vamos falar sobre Nova Ordem Mundial. Sim, primeira coisa, vamos nos localizar no tempo e no espaço. A primeira vez que se usou esse termo Nova Ordem Mundial foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1980. Então vamos devagar, viu? Se eu estou falando 1980, eu já estou falando da Idade Contemporânea, que começou lá com a Revolução Francesa e dura até os dias de hoje. Se bem que 1980 é uma coisa assim extremamente recente, né, minha gente? Bem ali. E aí, onde é que acontece então essa nova ordem mundial? Minha gente, a nova ordem mundial é um novo período no pensamento político e no equilíbrio mundial de poder, além de uma maior centralização deste pelos Estados Unidos, pelo sistema capitalista. Então, ele está localizado aí logo após a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem a Guerra Fria com a bipolarização entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Mas aí, já em 1980, a gente já percebe que a União Soviética ela começa a declinar, né? A gente começa a ver que há um declínio da União Soviética, levando assim também o fim do socialismo nessa região. Então, a nova ordem mundial seria essa nova organização política, né? Todo esse detalhe. Bem, o que é que a gente vai falar aqui dentro desse conteúdo? A gente vai falar sobre a decadência soviética, a reorganização alemã, incluindo a queda do Muro de Berlim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que são conteúdos extremamente marcantes e lógico que nós vamos falar dos Estados Unidos também. Então a gente vai começar falando da Alemanha. O que é que acontece com a Alemanha após a queda do Muro de Berlim? Essa aí é uma coisa importante. Vamos pensar o seguinte. A Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida, né? Então, tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Uma capitalista, outra socialista, né? E aí a gente vê que são culturas totalmente diferentes. Mas aí a gente consegue perceber que havia um cuidado para que as pessoas do Oriente não passassem para o Ocidente, porque aí tinha uma tendência assim a fugir, as pessoas tendiam a fugir. Então, por conta disso, foi construído o enorme muro de Berlim para dividir e evitar a fuga de pessoas do Oriente para o Ocidente, tá? Foi uma construção assim tipo fantástica. Começa de uma hora para outra e divide família, divide comunidade, divide todo mundo. Pois bem, em 1989 foi decretado a invalidade, acho que eu posso dizer assim, do Muro de Berlim. E aí as pessoas, elas partiram para destruir. Para ser mais exata, foi no dia 9 de novembro de 1989. E as pessoas tomaram para si essa ação de derrubar o muro e assim mostrando com muita clareza que eles tinham o desejo de liberdade e a reunificação do país. Então, o que é que a gente vai perceber? Que isso vai ser complicado, tá? A gente vai tentar unificar. Então, a gente tem o primeiro aí a unificar, logo depois da queda de Berlim. Oxi, quase não sai. Depois da queda do Muro de Berlim, a gente tem aí, depois da primeira eleição, a vitória de Helmut Kohl. Eu vou escrever o nome dele para vocês verem aí, tá? Porque o meu é horrível, né? Eu já não falo inglês direito, aí vou para alemão, doeu. Mas tudo bem. Ele é responsável pela unificação monetária e política dos dois lados. Contudo, a gente vai ter muito problema durante esse processo. Então, eu tenho que falar aqui de uma questão que é extremamente importante, que é a imigração. Porque com a abertura e a democratização do regime, milhares de imigrantes decidiram ir para a Alemanha, né? Ir para a Alemanha. E aí os alemães eles vão começar a criar uma aversão, a chamada xenofobia. E aí é preciso criar uma lei para garantir que essas pessoas possam ficar. Agora um detalhe, cria-se aí uma aversão a estrangeiro, mas que é totalmente necessária, não para a Alemanha, mas sim para toda a Europa. Eles precisam de imigrantes porque tem uma população que já é idosa e precisam de jovens para o mercado de trabalho. Então não dá para simplesmente descartar essa mão de obra. Isso aí vale a pena a gente enfatizar.
Então, somente em 2002 é que foi criada aí uma lei que criava aí, conseguia impor mais rigor na entrada de imigrantes e eles eram avaliados, então, a partir de habilidades do que eles tinham no mercado de trabalho, como uma tentativa de evitar a imigração ilegal. Diante da crise política, o que é que vai acontecer? Schröder vai antecipar as eleições legislativas de 2006 para setembro de 2005, e aí a gente vai ter Angela Merkel, que vai se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de chanceler da Alemanha. E aí foi uma coisa bem demorada, viu, minha gente? Teve que ter aí uma negociação entre os partidos, não foi uma coisa fácil, mas ela acaba assumindo aí, depois de fazer alguns acordos, ela assume o poder. Então, o que é que vai acontecer? Com ela vai se estabilizar o PIB, o Produto Interno Bruto, a taxa de empregos também vai se estabilizar, vai ficar bacana. Então, logo após a eleição de Angela Merkel, a gente tem o que? As eleições regionais. E aí foi um problema, porque o Partido Nacional Democrático, que é um partido neonazista, ele acabou ganhando várias cadeiras no parlamento, o que é um problema, é óbvio, né, minha gente? E aí a gente percebe que ele vai conseguir várias cadeiras, principalmente em regiões onde os índices de desemprego são muito altos. Então, eles têm um discurso agressivo, populista, nacionalista, xenofóbico, e isso aí é o que a Europa estava tentando evitar, mas aí eles se tornam uma ameaça constante aos grupos minoritários, vamos dizer assim. No início do século XXI, pessoas ligadas ao grupo terrorista Al-Qaeda foram presas no país acusadas de terrorismo, algumas relacionadas inclusive aos ataques do dia 11 de setembro. Esses episódios aumentaram ainda mais a pressão para o endurecimento da imigração ilegal. Hoje, a Alemanha detém a maior economia da Europa e tem sido a voz de comando para decisões a serem tomadas para marcar o caminho do euro, principalmente em relação a países em crise como Grécia, Espanha e Portugal. Como vocês podem ver, a história da Alemanha é extremamente conturbada, né? Porque aí ela está na Primeira Guerra, está na Segunda Guerra, fica dividida, tem a Alemanha dividida e dominada aí durante o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, mas ela consegue se estabelecer e, apesar de todos esses entraves, hoje ela é uma mega potência na Europa e no mundo, ok? A gente vai partir para o próximo. Agora chegou a vez de falar sobre a Rússia. Então a gente vai falar do desmembramento da União Soviética e a nova Rússia. A gente pode falar que o início da desestruturação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai se dar no governo de Mikhail Gorbachev, quando ele vai implantar a Perestroika e a Glasnost, que nada mais são do que medidas econômicas e políticas adotadas nos anos 80 pela antiga União Soviética, com o objetivo de modernizar o mercado econômico soviético e possibilitar a abertura política. Essas resoluções aí são responsáveis para contribuir com o fim do Estado soviético e para o término da Guerra Fria. A perestroika tinha como objetivo realizar mudanças estruturais na economia e na sociedade. A glasnost, por sua vez, se caracterizava por um processo de abertura política e transparência nos mecanismos de decisão política. Pois bem, sabendo disso, então a gente já está com meio caminho andado. Diante dessa situação, a gente vai perceber que há aí uma busca por independência, certo? A gente observa que essas políticas elas vão acabar se voltando contra a União Soviética. Por quê? Há uma maior possibilidade de independência. Então, alguns grupos, algumas regiões vão lutar por essa independência e aí esse processo de abertura vai acabar possibilitando uma maior independência das repúblicas. E aí a gente vai ver a União Soviética se desmanchar e surgir uma nova estrutura conhecida como SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, essa Comunidade dos Estados Independentes, ela acaba ela acaba sendo uma nova organização corporativa entre as antigas repúblicas soviéticas, só que dessa vez elas não têm como centro o Partido Comunista.
elas mantêm aí um polo ideológico, militar e econômico utilizando a mesma moeda conhecida como rublo, né? A sede está localizada em Minsk, que é a capital de Belarus, onde foram tomadas decisões da organização. Em 1991, setores mais conservadores, tanto do Partido Comunista quanto das Forças Armadas, tentaram implantar um golpe de Estado e tiraram Gorbachev do poder e tentaram reinstalar aquele governo mais que fracassou, não só devido à mobilização da população de Moscou e de São Petersburgo, mas também pela resistência de Boris Yeltsin. Sim, ele era o presidente do parlamento russo e exatamente nesse mesmo período Yeltsin tentou reter, sem êxito, o movimento em prol da Chechênia. Um dos maiores problemas enfrentados pela União Soviética foi a crise econômica da década de 90, que era um fracasso da perestroika que levou a região a uma forte recessão. Nesse período, muitos investidores estrangeiros acabaram saindo do país e, como resultado, a gente tem uma crise onde o governo se viu obrigado a decretar a moratória, ou seja, suspender o pagamento da dívida externa. Estava complicado. Só que as coisas vão mudar, porque vai surgir um carinha aí chamado Vladimir Putin. Vamos pensar o seguinte. Primeiro a gente tem a questão dos conflitos. Conflitos étnicos nessa região vão ser muito fortes. Como assim, Jamil? A gente tem uma quantidade de etnias muito grande que não tem aí uma liberdade. E aí, quando teve a desestruturação da União Soviética, faltou a delimitação de fronteiras. E sem falar que as pessoas também passaram a se locomover, sem falar dos imigrantes. Então, havia um grande problema aí de etnias, né? Inclusive, a gente vai ter uma grande quantidade de muçulmanos vindos da Ásia Central para ocupar essa região. Então, algumas minorias advindas de outros países, como Letônia, Lituânia e Estônia, vão começar a lutar contra o poder central concentrado, que ainda está concentrado lá em Moscou. Já outras minorias russas vão travar confrontos internos pela conquista do poder, que são as regiões, localizadas aí no Cáucaso e na Geórgia. Então, pessoal, a gente vai falar sobre Putin. Quanto tempo ele está no poder, né? Quando Boris Yeltsin confia a ele aí o cargo de chefe de Estado, ele vai, em 1999, ele assume aí um cargo extremamente poderoso, mas ele não era uma pessoa conhecida e coisa e tal. Não tinha grande apoio, mas tinha a confiança de Yeltsin. Quando Yeltsin é acusado de corrupção, ele deixa quem no lugar? Deixa Putin como a pessoa, a autoridade máxima do país. Em 2000, ele vai se candidatar, vai se eleger e vai aí ter o seu primeiro mandato como presidente, de 2000 a 2008. O primeiro e o segundo, né? 2000, 2004, ele é eleito com 71% dos votos, aí fica até 2008, 2 mandatos. Aí vamos para o que interessa. Ele não podia ir para um terceiro mandato, então o que é que ele faz? Ele vai como primeiro-ministro? Sim, minha gente, ele vai como primeiro-ministro. E, na verdade, é uma indicação dele, o presidente, e quem comanda quem mantém o poder político é ele. Então, ele fica aí como primeiro-ministro. Em 2012, ele vai se candidatar e ele vai se eleger de novo, minha gente, com 63% dos votos. Sim, o cara ele tem uma aprovação muito grande da população, mas o governo dele não tem só avaliações positivas, não. A gente vai já comentar sobre isso. Então, quando for em 2018, ele vai se candidatar novamente e vai se eleger com 76% dos votos. Sim, o cara tem aí vamos dizer, uma popularidade muito grande. Mas o governo dele, como eu disse para vocês, não é só uma maravilha. Mas detalhe, viu? O cara tá desde 1999. Nós já estamos em 2020. Entendeu, meu povo? É muito tempo. Então, vamos lá, o que foi que ele fez nesse período. Bem, Putin ele vai reestruturar as empresas estatais, inclusive a Gazprom, que é uma empresa de gás natural, que antes era privatizada e ele pegou aí mais de novo 50% e estatizou ela. Importante saber que essa Gazprom, ela fornece 1/4 de todo o gás natural da União Europeia, então é extremamente importante. E outra coisa que ele vai fazer é quebrar os cartéis
que se beneficiavam com as privatizações. Outro ponto importante é que ele vai sim utilizar da violência, que é uma marca desse governo dele. Não há uma liberdade de expressão, uma liberdade política, podemos dizer assim, porque ele mantém ali, vamos dizer assim, na rédea curta, entendeu? Para que ele consiga se manter, apesar de toda a aprovação. Teve alguns problemas ainda com a Chechênia, que a gente vai ver aí. Teve o caso de terroristas, se é que a gente pode falar assim, que sequestraram e mantiveram várias crianças como refém durante 3 dias, inclusive matando várias delas numa escola. Foi em 2004, já num período de reeleição de Putin. Outra coisa também que a gente pode falar é que a Gazprom cortou o gás que ia para a Ucrânia com o intuito de aumentar o preço, né? Outra ocorrência desse período do governo dele foi que na Geórgia 4 russos foram presos por conta de espionagem, e isso criou um problema diplomático. Outro ponto, as negociações da entrada da Rússia na Organização Mundial de Comércio é um dos pontos positivos, e como ponto negativo a gente tem as fortes críticas feitas pela Anistia Internacional quanto às restrições dos direitos civis e de liberdade de expressão para a população durante o governo de Putin. Então a gente vê, né? Putin ele reergueu literalmente a Federação Russa, mas ele detém ali, vamos dizer, com mão de ferro, tá? E agora nós vamos falar sobre os Estados Unidos após a Guerra Fria. Então, na mesma época que estava tendo aí o desmembramento da União Soviética, a gente vai ver uma guerra começar dos Estados Unidos contra o Golfo Pérsico, a chamada Guerra do Golfo. E detalhe, respaldada pela ONU, a ONU meio que concordou. Foi uma guerra totalmente midiática, era mais uma exibição de poder dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa, não havia essa necessidade, apesar de terem interesse aí no petróleo dessa região. Então, a gente sabe que o motivo seria esse, mas os erros na política interna e nas campanhas militares vão dar a vitória a Bill Clinton, o democrata, tá? Durante o mandato de Clinton vai ter um aprofundamento na inserção dos Estados Unidos na globalização por meio de acordos comerciais internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Livre Comércio, o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que envolve Canadá, México, Estados Unidos. Detalhe, os Estados Unidos aí tem uma supremacia científico-tecnológica que vai permitir que esse período seja um período de crescimento econômico experimentado pelo país durante o governo de Clinton, né? Outro ponto é que nesse mesmo período aí, eles lá, né, vão se envolver na Guerra do Kosovo. Nesse conflito, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN vão atacar a Iugoslávia com o pretexto de forçar as negociações de paz entre as autoridades sérvias que comandavam o país e as lideranças separatistas da região, da província do Kosovo. Como a Guerra do Golfo, essa também foi uma guerra mediática que foi transmitida em tempo real para todo mundo ver. Em 2000, nós vamos ter George W. Bush Filho. Sim, ele vai chegar ao poder apoiado aí pela campanha republicana. E seu governo vai reativar a guerra nuclear, criando a possibilidade de levantar um escudo antimísseis para defender as ações de grupos terroristas ligados ao fundamentalismo islâmico. O forte arsenal bélico construído pelos Estados Unidos de nada adiantou para impedir ações de terrorismo, porque no dia 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do World Trade Center foram atingidas por 2 aviões e destruídas totalmente, mostrando ao mundo a fragilidade de segurança de sua maior potência. O Pentágono, além de também ter sido alvo de ações terroristas no dia 11, sofreu ataques químicos com atraso no mesmo ano. Com retaliação, Bush começou uma verdadeira guerra contra o terrorismo, visando prender Osama Bin Laden, considerado o mentor de todos os ataques, e posteriormente atacando Saddam Hussein
para provar que o Iraque tinha depósitos de armas químicas, o que não se concretizou. Saddam, após ser preso, foi julgado, condenado, acusado de genocídio que ele cometeu em 1981 e condenado à pena de morte. Sua execução ocorreu no dia 30 de dezembro de 2006. Já Bin Laden foi morto em 2011 durante uma operação das Forças Armadas estadunidenses no território paquistanês. Os desastres das campanhas militares de Bush, somados às suas condutas políticas conservadoras e superficiais quanto aos problemas internos do país, mobilizaram os norte-americanos em uma das maiores campanhas para eleições de presidentes. E a tendência aí foi trazer alguém mais moderno. Então, pessoal, depois de todo esse processo, a gente viu que os Estados Unidos estavam próximos aí, prontos para escolher um presidente que fosse mais progressista, mais moderno, e acabaram escolhendo Barack Obama, filho de pai queniano, mãe do Kansas, mãe branca do Kansas, e morou no Havaí, também morou na Indonésia. Então ele aí é uma representação, o primeiro presidente afrodescendente aí dos Estados Unidos. Então a gente tem uma representação, né? Muita gente esperava que o governo dele desse muita atenção aos negros e promovesse uma maior igualdade, mas isso não aconteceu de fato. Na verdade, teve um aumento aí de casos relacionados à violência de policiais contra pessoas negras. Ele também não conseguiu cumprir uma de suas promessas de campanha de fechar a base de Guantánamo, mas ele conseguiu aí, teve algumas conquistas, principalmente por conta da diplomacia. Então, alguns acordos com relação a armamentos, ele consegue aí, vamos dizer assim, através da diplomacia, diminuir essa possibilidade de uma guerra constante, né? Outra coisa importante que ele fez foi criar o Obamacare, que é um tipo de um plano de saúde, que, como vocês já devem ter ouvido falar muito durante a pandemia, nos Estados Unidos a saúde é privatizada. Então, o que acontece é que o Obamacare, ele aí dava a possibilidade das pessoas terem acesso a um plano de saúde e assim não ficassem desacobertadas. Então, isso é uma vitória muito grande. Depois disso tudo, ele vai ser eleito e reeleito, e depois dele a gente vai ver a eleição de Donald Trump em 2017. É complicado falar sobre o governo de Trump, por quê? Porque ele é marcado por uma polarização política americana, então a gente vai perceber ainda mais essa polarização, essa briga entre republicanos e democratas, apesar de ter aí muitos partidos nos Estados Unidos, mas a gente acaba vendo só esses dois. Temos também a questão de muita informação controversa vinda do próprio presidente. Então, assim, a gente precisa de uma aula maior para analisar o governo de Trump. Sem falar que agora, em 2020, aconteceram as eleições e quem se elegeu foi o democrata Joe Biden. Detalhe importante, as eleições nos Estados Unidos é diferente da nossa. Tem a questão que lá não tem um órgão que se responsabilize por isso, então cada estado faz a sua votação e no final a gente acaba sabendo pela mídia. Então nós não temos ainda um resultado oficial da Casa Branca, mas a mídia aí já calculando tudo, já deu a vitória a Joe Biden. Então esses são os Estados Unidos. Na verdade nós falamos sobre a Alemanha, sobre a União Soviética e sobre os Estados Unidos, no que a gente chama de nova ordem mundial. É isso, pessoal. Até a próxima.